E aí, pessoal? Vamos continuar aqui falando da competência material do Justiça do Trabalho, seguindo ali o artigo 114, né? Lembrando que eu estou seguindo os roteiros que eu envio para vocês, e não o artigo 114 à risca, beleza? Mas nós estamos aí falando das competências do artigo 114, competências materiais que inclusive foram alteradas, né? Muitas delas foram acrescentadas pela emenda constitucional, né? Número 45. Emenda constitucional número 45 trouxe para a gente alguns acréscimos e nós vamos falar de um deles a partir de agora. Acompanhem comigo aí no roteirinho da aula 6, competência. Vamos comentar agora sobre o inciso 8 do artigo 114, que trata sobre contribuições previdenciárias e fiscais. O artigo 114 diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 191-A e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Certo. Então, dá para perceber aqui que nós temos uma competência previdenciária e fiscal também. Só que para a gente poder fazer um raciocínio correto, eu costumo usar como padrão de comparação o seguinte exemplo. Vamos lá para o direito material. O patrão, quando ele vai fazer o pagamento do empregado, ele faz por meio dos contra-cheques, correto? E no contra-cheque, você consegue observar a parte de vencimentos e a parte de descontos. E nessa parte de descontos, a gente vê que todo contra-cheque vai ter desconto de INSS, né? Desconto previdenciário. E dependendo de quanto ganha o empregado, também teremos descontos de imposto de renda, que seria aí o desconto fiscal principal no contra-cheque do empregado. Daí é por isso que o empregado, normalmente, quando ele recebe o dinheiro líquido, né, do mês, ele não recebe o valor que está ali na carteira, anotado na carteira. Porque aquele valor, que é o salário base, vai ter seus acréscimos e descontos. Descontos esses que, com certeza, entre eles estarão o previdenciário e talvez, dependendo de quanto ganha o empregado, estará o fiscal, certo? Que é o do imposto de renda. Então percebam, a gente já tem desconto na fonte, no direito material, e vocês sabem disso, porque a maioria de vocês provavelmente já trabalhou ou conhece alguém que trabalhou, já deve ter visto um contra-cheque, então vocês já entendem como funciona esse desconto na fonte. Acontece que quando alguém entra na Justiça do Trabalho, é para pedir, via de regra, um direito, né, pedir valores, pedir um pagamento que não foi feito na data correta. Não é isso? Então, por exemplo, o meu empregador não pagou o mês de março do ano passado. Então eu vou entrar na justiça para cobrar o valor do mês de março. Daí imagina só o trabalhão que ia dar se o juiz, ao condenar o pagamento do mês de março, não tivesse essa competência para já mandar descontar a parte previdenciária e fiscal. Ele ia ter que mandar o empregador pagar o valor inteiro para o empregado, e o empregado ia ter que repassar para o INSS e, eventualmente, para a Receita Federal a parte de previdência, a parte fiscal. Né? Então, para não ter esse problema, até de burocracia, a Constituição já previu ali de forma inteligente, né? Essa emenda constitucional é bastante inteligente do ponto de vista burocrático, vamos dizer assim, para evitar a burocracia, já previu essa competência do próprio juiz do trabalho. Olha, você vai mandar pagar o mês de março? Ótimo, então já manda pagar e já desconta a parte previdenciária e a parte fiscal, né? A parte de imposto de renda, se houver, se for o caso. Então percebam, o juiz do trabalho, ele não virou um juiz que vai julgar causas previdenciárias e fiscais, tá? Não é que ele vai agora, então quer dizer que aquele empregador que nunca anotou minha carteira, nunca descontou nada dos meus salários para o INSS, eu vou ter que, eu tô lá, nem existe meu nome no INSS, eu trabalho com esse cara já tem 30 anos, eu não vou conseguir me aposentar. E agora, o que eu faço? Já sei, entro na Justiça do Trabalho e peço o recolhimento desse empregador? Não, óbvio que não. Por quê? A Justiça do Trabalho, como eu acabei de falar, ela não tem a competência para julgar causas previdenciárias e fiscais. Não, não é isso. É que se ela mandar pagar alguma coisa, se a Justiça do Trabalho mandar pagar alguma coisa, ela já manda descontar. É só isso. É como se fosse um desconto na fonte. É como se você imaginasse o contra-cheque, tá? E é isso, inclusive, que entendeu o TST quando editou a súmula 368. Vejam bem a redação da súmula 368. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias
limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir, e aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Então, muita atenção para esse item 1 da súmula 368. A Justiça do Trabalho não é competente para ações previdenciárias, não. Ela só é competente para fazer o desconto daquilo que ela mandar pagar. Por isso que ali vocês percebem, é das sentenças condenatórias em pecúnia, ou seja, em dinheiro. Se mandou pagar alguma coisa, já manda descontar. Beleza? No próprio processo faz esse desconto. E aí já é encaminhado a parte do INSS para o INSS, a parte da Receita Federal para a Receita Federal. Beleza? Mas vocês não vão ter a competência do Justiça do Trabalho, por exemplo, para, em casos de reconhecimento de vínculo, determinar contribuições previdenciárias que elas sejam feitas. Não. Se for reconhecimento de vínculo, como é que eu faço então, Osório? Eu tenho que reconhecer o vínculo na Justiça do Trabalho, depois eu pego essa sentença transitada em julgado, levo lá no INSS e peço para que seja cadastrado como contribuinte, né, como segurado. Ah, Osório, mas como que o INSS vai te cadastrar se você nunca pagou nada para o INSS, né? Se você não tinha carteira assinada, o seu empregador nunca enviou nenhum valor para lá. Então, aí a lei previdenciária vai resguardar o empregado, né? A lei 8.213 ou 8.212, agora não lembro de cabeça, uma das duas, elas têm um artigo, que é o 33, parágrafo 5º, depois vocês confiram aí, que fala que presumem-se recolhidos os valores de previdência quando você tiver um empregador e um empregado. Então, o empregado não tem nada com isso. Reconheceu o vínculo na Justiça do Trabalho, quem fraudou tudo foi o empregador. Então, o empregado não pode ser culpado por isso. Daí ele pega a sentença trabalhista e entra lá no INSS pedindo a verbação dele como contribuinte, como segurado, e o INSS o aceita e vai ter que cobrar do empregador os valores que o empregador sonegou. Beleza? Ah, Osório, mas e se já tiver prescrito, o INSS fica no prejuízo? Aí é que tá. Também tem um artigo nas leis fiscais previdenciárias, que agora eu esqueci exatamente qual lei, que fala que a prescrição, nesse caso, só começa a correr quando se descobre a fraude. Então o INSS vai poder cobrar tudo. Beleza? Ah, Osório, então por que normalmente o INSS não cobra? É porque o INSS só cobra aquilo que é acima de R$20.000, que é o valor que a legislação determina como sendo o valor que é de interesse de cobrança judicial. Valores abaixo de R$20.000 não são de interesse de cobrança porque geram mais custo do que o valor que a União vai receber. Beleza? Também tem uma lei que trata sobre esse valor máximo, né, de R$20.000, esse limite aí. Até R$20.000 a União não cobra suas dívidas na Justiça. Por isso que normalmente a gente não vê o INSS buscando, em face de empregadores, esses valores. Porque normalmente esses valores não chegam a 20 mil. Beleza? Mas, de qualquer maneira, o empregado não sai prejudicado. O empregado ele vai poder sim averbar o seu tempo de serviço lá no INSS, embora o juiz do trabalho não determine que as contribuições sejam feitas. O juiz do trabalho ele só vai determinar a contribuição sobre aquilo que ele mandar pagar. Mandou pagar, contribuição. Certo? Lógico, né? Desde que esse valor que ele tenha mandado pagar seja um valor salarial. Se for indenização, por exemplo, aí não é base de cálculo. A gente já até estudou isso, inclusive, no 6º período, quando nós falamos lá de remuneração e salário. Quais são as verbas que têm incidência de INSS, quais não têm. Né? Então, se a condenação for sobre verbas salariais, aquelas que o INSS incide, aí sim, o juiz do trabalho já vai mandar, junto com a condenação, descontar na fonte, vamos dizer assim, o valor previdenciário. Beleza? Agora, pessoal, é claro que quando a gente paga, o empregador paga mês a mês o salário corretamente, nós temos uma situação que ele vai pagar, por exemplo, sei lá, meu salário é R$1.200. Daí meu empregador, mês a mês pagando certinho, eu não pago nada de imposto de renda. Inclusive, minha alíquota de INSS é de 8%. Só que quando veio a condenação trabalhista de várias verbas que ele me sonegou, ele foi obrigado a me pagar R$20.000. Daí, R$20.000, tanto incide imposto de renda, como minha alíquota de INSS vai passar a ser 11%. Então eu vou tomar um prejuízo, porque se ele tivesse pagado na época certa, eu não ia pagar nada de imposto de renda, e minha alíquota não seria 11% de INSS, seria 8%. E agora? E agora, né, que nós temos na legislação a saída para isso. Nas condenações trabalhistas, o valor
na hora de calcular valores previdenciários e fiscais, tem que ser o valor histórico, ou seja, o valor da época, e não o valor compilado lá na hora da execução. Senão, claramente, o empregado vai tomar um prejuízo que ele não levaria se o direito dele tivesse sido observado na época própria. É por isso que a gente tem aí, né, no próprio item 2, 3 da súmula, essas previsões de valores históricos. Então, vejam só o item 2. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. Ou seja, o empregador, na hora de pagar já na justiça, ele mesmo já faz o recolhimento previdenciário e fiscal. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recai sobre sua cota à parte. Então, quer dizer, não é só porque o empregador não pagou na época certa que o empregado agora não tem que fazer a sua parte, né? Não tem que pagar a sua cota. E aí o item 3. Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o artigo 276 do Decreto 3.048, né, parágrafo 4º, que regulamentou a Lei 8.212, aplicando-se as cotas previstas no artigo 198, observado o limite máximo de salário de contribuição. Quando aqui fala calculados mês a mês, é exatamente aquilo que eu havia falado. Nós não vamos calcular o valor montante final da execução, nós vamos calcular o valor que seria da época, tá? A mesma coisa acontece com o imposto de renda. Só a gente dá uma olhadinha no item 6. O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos mediante utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês de recebimento ou crédito, nos termos do artigo 12A da Lei 7713 de 88, com a redação conferida pela Lei 13.149 de 2015, observado o procedimento previsto das instruções normativas da Receita Federal. É a mesma coisa que dizer aquilo que eu havia falado, né? Essa tabela progressiva é para você observar o valor que seria da época e não o valor já acumulado ali da execução. Beleza? Daí o empregado não tem problema. Por quê? Porque aqueles 1.200 que ele ganhava vão ser observados. Mesmo que no final a condenação seja 20 mil, a gente não vai recolher INSS e imposto de renda sobre os 20 mil. A gente vai recolher o INSS e imposto de renda como se ele tivesse ganhado na época própria, ou seja, 1.200 por mês. Não vai ter imposto de renda e também a alíquota dele vai voltar para 8%, em vez de tentarem cobrar 11% na execução trabalhista. Beleza? Agora, óbvio, se houver alguma multa por atraso de pagamento de desconto previdenciário ou fiscal, essa multa vai ficar apenas a cargo do empregador, porque foi ele que deu causa a essa mora, ok? Enfim, então o que eu queria que vocês entendessem é que a competência da Justiça do Trabalho ela vai apenas se referir a essas condenações em dinheiro. Se houver acordo, você vai olhar tudo que está previsto como pagamento no acordo e aquilo que for verba salarial vai ter que descontar também. INSS e imposto de renda, se for o caso. Beleza? Mas o fato é que apenas sobre os valores referentes a salário, né, verbas de natureza salarial, verbas que integrariam ali o salário de contribuição caso tivessem sido pagas na época correta. Agora, se eu simplesmente reconheço um vínculo empregatício de 10 anos e não condeno a empresa a pagar nada, né, porque ela já pagou tudo, a única coisa que ficou faltando, sei lá, foi FGTS, ela pagou inclusive 13º, férias e tudo certinho. Então só ficou faltando pagar FGTS, só ficou faltando pagar verbas de natureza indenizatória. Nesse caso, como a condenação não vai ter nenhum valor salarial, então o juiz ele não vai nem querer saber, o juiz do trabalho não vai nem querer saber da matéria previdenciária. Beleza? Isso daí depois o empregado vai lá no INSS e se resolve com o INSS e com a Justiça Federal, que essa sim é competente para tratar de matéria previdenciária fiscal em juízo. Beleza? A Justiça do Trabalho só dá uma ajudinha, só dá uma mãozinha naqueles valores que ela condena. E aí, quando ela condena ou homologa acordo com valores de salário, aí ela já faz ali o desconto como se fosse um empregador, né? Como se estivesse descontando na fonte. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E só para complementar,
queria deixar claro para vocês que existe um seguro de trabalho, de acidente de trabalho, que é obrigatório, que chama SAT, que ele é considerado contribuição previdenciária. Então, se o empregador não tiver contratado esse seguro, a Justiça do Trabalho também vai incluir na condenação o valor desse seguro. Tá? Até mesmo o programinha do PJE Calc, que é o programa que faz os cálculos trabalhistas, ele mesmo já faz e já coloca na planilha, né, os valores referentes ao SAT, referentes à contribuição previdenciária fiscal. Inclusive, ele já faz essa progressão mês a mês, então é bem tranquilo de fazer. Ok? Próxima competência que a gente tem aí é do seguro-desemprego. Vejam só, o seguro-desemprego ele é pago por meio dos depósitos que são feitos no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá? Esse dinheiro ele fica lá na pasta da Secretaria de Trabalho do atual Ministério da Economia, que antes era o Ministério do Trabalho, né? Eram divididos, tinha o Ministério da Economia e tinha o Ministério do Trabalho, hoje é tudo o Ministério da Economia, e nós temos a pasta da Secretaria do Trabalho. Daí, a pasta da Secretaria do Trabalho, ela fica responsável por esses valores do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e são desses valores que o seguro-desemprego sai, ok? Então, esses valores que são depositados lá, tem as mais diversas formas de depósito desse valor, né, desse fundo de amparo, é daí que sai o seguro-desemprego. Ou seja, quando a pessoa sai do emprego, ela vai pedir o seguro-desemprego, ela pede na Secretaria do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho mais próxima. Então, se a delegacia não quiser, por algum motivo, negar o benefício para o trabalhador, ele não vai ajuizar ação na Justiça do Trabalho. Ele vai ajuizar ação na Justiça Federal, porque isso é um órgão federal. Beleza? Ocorre que para ele conseguir o seguro-desemprego, o empregador tem que emitir umas guias necessárias. Hoje em dia está até computadorizado, o próprio contador da firma já faz. Mas com essas guias em mãos, o trabalhador vai lá na Delegacia Regional do Trabalho e recebe seguro-desemprego. Tem até prazo e tudo mais, tudo certinho. Tem algumas resoluções que são do CODEFAT, que é o conselho que cuida aí desses valores do seguro-desemprego, e essas resoluções têm lá certinho o que a pessoa precisa entregar para receber, e as chaves que o empregador dá fazem parte da documentação necessária para ele receber o seguro-desemprego. Daí, existe uma ação, existe um pedido na Justiça do Trabalho, que é o seguinte: alguns empregadores não fornecem para o empregado essas guias. E aí, o empregado perde a oportunidade de levar as guias na Delegacia do Trabalho, passa o prazo e ele não tem mais direito ao seguro-desemprego. Nesse caso, a Justiça do Trabalho ela é competente para julgar as ações decorrentes dessa falha do empregador. Tá? Então, o empregado, entre os pedidos que ele vai fazer na Justiça do Trabalho, ele pode pedir uma indenização equivalente ao valor do seguro-desemprego que ele teria direito se o empregador entregasse as guias na data correta. Lógico que ele vai ter que provar que ele tinha também presentes todos os outros requisitos para receber o seguro-desemprego, mas se ele provar que foi só por causa dessa negligência do empregador que ele não conseguiu, o empregador vai ser obrigado a indenizá-lo. Tá? Só que, recentemente, tem até uma súmula que eu deixei para vocês no material de vocês, que fala justamente sobre essa competência, súmula 389. Só que, recentemente, em data posterior, inclusive, à edição dessa súmula, o CODEFAT trouxe uma resolução no sentido de que o ofício enviado pelo juiz do trabalho já era bastante para conferir ao empregado o seguro-desemprego. Então, existe uma corrente trabalhista no sentido de que não cabe essa indenização da súmula 389 por causa dessa resolução do CODEFAT. Porque é o seguinte: se você vai entrar na justiça para pedir indenização para o empregador pagar como indenização, não é mais fácil você pedir para o juiz já enviar o ofício? Porque o empregador não te deve o seguro-desemprego. Né? Agora, a falha dele pode te custar o seguro-desemprego. Só que se essa falha pode ser suprida por um ofício do juiz, para que condenar o empregador? Né? Então existe esse tipo de defesa contra essa súmula, inclusive, contra a aplicação dela, porque essa resolução do CODEFAT, que permite, por meio de ofício do juízo, a liberação do seguro-desemprego, teria feito com que essa súmula tivesse perdido força. Né? E aí, alguns juízes aceitam,
Alguns juízes não aceitam, não existe uma unanimidade na jurisprudência sobre isso, certo? Mas, se por acaso você estiver advogando para algum empregador numa situação como essa, saiba que em vez de pagar a indenização a que se refere essa súmula 389, você pode pedir ao juiz que envie o ofício, ok? Se o juiz for dessa corrente que entende que o mero ofício já basta, que para mim, inclusive, faz todo sentido, ele não vai condenar a empresa, ok? Outra competência que a gente tem também, que decorre também do artigo 114, é a competência para tratar de ação possessória. Mas vejam bem, não é qualquer ação possessória. Ação possessória a gente sabe que é da justiça comum, a competência. Porém, quando as ações possessórias decorrerem de uma situação trabalhista, seja porque você está tratando de um embargo de terceiro num processo do trabalho, seja porque você está tratando de uma reintegração de posse de um imóvel que foi destinado à habitação dos empregados, seja porque você está tratando aí de questões de turbação, interdito proibitório, qualquer tipo de ação possessória referente ao exercício do direito de greve, nesses casos em que você tem essa ligação trabalhista, é da Justiça do Trabalho a competência para julgar essas ações possessórias, certo? Então a gente tem até a súmula vinculante número 23 aqui do STF, eu trouxe para vocês o material, que diz o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então, olha, mas como isso acontece na prática? É fácil, imaginem vocês, por exemplo, uma greve de bancários em que os bancários impeçam os clientes do banco de entrar no banco, né? Na verdade, isso daí é sintoma de greve abusiva, né? Porque o sindicato ele tem sim o direito de greve, mas ele não pode impedir os consumidores de ir e vir, inclusive de adentrar num estabelecimento que não é do sindicato, né? É do banco, é do dono do banco. Então, o dono do banco, diante dessa turbação, ele pode, inclusive, ajuizar uma ação possessória, pedindo que seja cessada essa coação, e essa ação possessória vai ser ajuizada na Justiça do Trabalho. Beleza? Então, é um exemplo, né, que a gente pode trazer. Então, essa também é mais uma das competências da Justiça do Trabalho. Agora, vejam bem, o inciso 4, já mudando de assunto, o inciso 4 do artigo 114, ele diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Daí, surgiram, antes que surgisse qualquer tipo de discussão, a Associação da Magistratura Federal entrou com uma ADIM, que foi numerada aí pelo número 3684, para dizer o seguinte: olha, tem que dar uma interpretação conforme nesse inciso 4, porque quando ele fala habeas corpus, pode parecer que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar matéria penal. Só que a gente acha que não. E o STF concordou. Falou, realmente, não é matéria penal não. Habeas corpus só quando diz respeito às situações da sua jurisdição. Por exemplo, um habeas corpus para preventivo ou repressivo para combater uma situação de depositário infiel cuja prisão tenha sido determinada por um juiz do trabalho, né? Aí caberia um habeas corpus. Agora, então quer dizer que trabalho em condições análogas a de escravo, que é um crime previsto lá no Código Penal, vai ser julgado na Justiça do Trabalho? Não. Tá? As infrações administrativas detectadas lá pela Delegacia Regional do Trabalho, essas sim, vão ser da competência da Justiça do Trabalho. Agora, a questão criminal, não. A questão criminal vai ser resolvida lá na Justiça Comum. No caso de trabalho em condições análogas a de escravo, se não me engano, é até na Justiça Federal. Beleza? Então, percebam que, apesar de ter aí a palavra habeas corpus, né, a expressão habeas corpus, é só se for uma situação trabalhista. Qualquer situação criminal foge da competência da Justiça do Trabalho. Beleza? Outra situação aqui também que foi muito discutida durante muito tempo é a situação da aposentadoria complementar privada. Porque é o seguinte, existem dois tipos de aposentadoria complementar privada. Existe uma aposentadoria privada que você contrata com alguma instituição de aposentadoria privada, ou até mesmo com banco, né? Tem muito banco que tem esse tipo de serviço,
que você vai lá no banco, como quem não quer nada, e faz um contrato de aposentadoria privada. Tá? Vamos supor, suponha que você ganhe 10 mil reais por mês. O INSS, ele não vai fazer desconto sobre os seus 10 mil, ele vai fazer desconto apenas sobre o teto. Dos seus 10 mil, só uns 5.800 e pouco que vai ser descontado ali, 27,5% naquele desconto progressivo. Mas o que passar disso, eles não descontam, fica intacto. Por quê? Porque quando você aposentar, você também não vai aposentar com 10 mil, você vai aposentar com aquele teto do INSS. Então, para você, na hora de se aposentar, não ter esse baque, né, de 10 mil, você se aposenta com 5 e quase 6, né, mas não são 10, então o que você faz? Você busca algumas fontes de renda alternativas para não perder, né, quando se aposentar, esse valor salarial. Aí uma das formas de você buscar é a aposentadoria privada. Então você vai lá num banco e contribui, como se estivesse contribuindo para o INSS, mas aí você contribui para o banco, por meio de um contrato que você faz com o banco, você contribui para esse banco ou qualquer instituição, né, que tem esse tipo de serviço, e aí você faz essa contribuição para que quando você se aposente, o banco te retorne o valor, né, que faltou para dar os 10 mil que você ganhava na ativa. E aí você se aposenta pelo INSS com o teto do INSS e pelo banco, que você fez aquele contrato, te ressarcindo ali uma diferença para chegar ao valor que você tinha quando você estava na ativa. Beleza? Essa é uma forma de aposentadoria privada. Outra forma acontece quando você é empregado e o seu empregador ele te oferece a oportunidade de fazer esse tipo de contrato de aposentadoria privada. Nesses casos, nós temos uma aposentadoria privada que é decorrente da relação de emprego. Por quê? Porque se você não for empregado, você não consegue fazer esse tipo de contrato. Só quem pode aderir a esses contratos são os empregados. Por exemplo, no Banestes, a gente tem a instituição Baneses de seguro de aposentadoria privada. Então, se você que não é empregado do Banestes tentar aderir, você não vai conseguir. Só os empregados do Banestes que podem. A Caixa tem a FUNCEF, a Petrobras tem a Petros, enfim, a Vale tem a Valia. Várias empresas grandes têm pessoas jurídicas específicas, né, para tratar sobre a aposentadoria complementar privada. Essa possibilidade, inclusive, está prevista na Constituição, no artigo 202. Eu trouxe para vocês aí, inclusive, né, no roteirinho de vocês, o artigo 202, que foi regulamentado pela Lei Complementar número 109 de 2001. Tá? E aí, vejam bem, essa aposentadoria complementar privada, ela decorre, essa que eu estou falando agora, ela decorre da relação de emprego. Você só consegue aderir se você for empregado. E se você olhar a redação do artigo 114, o inciso 1 da Constituição, ele fala que é da competência do Justiça do Trabalho todas as ações decorrentes da relação de trabalho. Daí você pensa, bom, então essa aposentadoria privada ela é decorrente da relação de trabalho, logo deveria ser julgada na Justiça do Trabalho. Só que a galera não gostou muito disso. Né? Muita gente estava incomodada com isso, dizendo o seguinte, olha, por mais que decorra da relação de emprego, realmente decorre, é uma situação específica, ela é muito específica, ela é previdenciária, não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho. A lei complementar, inclusive, que trata do assunto, ela não segue os princípios trabalhistas. Quem tem que julgar isso é a Justiça Comum. E aí essa briga foi acontecendo, houve vários conflitos de competência e o STF finalmente definiu que a competência para tratar dessa aposentadoria complementar privada, mesmo que seja aquela que só os empregados têm direito de participar, né, vai ser da competência da Justiça Comum. Vocês vão achar aí súmulas do nosso TRT, do TST, dizendo que é da Justiça do Trabalho. Mas, com o julgamento do tema 190 pelo STF, nós temos aí como base 2 recursos extraordinários, eu coloquei até o número deles aí no roteiro de vocês, coloquei inclusive a ementa, né, do tema 190, a gente tem que o STF deixou apenas na Justiça do Trabalho aquelas ações de aposentadoria complementar privada que já tivessem sentença. As que não têm foram migradas para o Justiça Comum e a partir do julgamento desse tema 190, todas as discussões sobre aposentadoria complementar privada, sejam sobre aquela aposentadoria que você faz de forma avulsa, seja sobre aquela aposentadoria que decorre realmente da relação de emprego,
tanto faz, elas serão julgadas na Justiça Comum. Tá? Para a Justiça do Trabalho, depois do julgamento desse tema, os TRTs e o TST entendem que só sobrou uma competência, que é a seguinte: se por acaso o empregado estiver na ativa e o empregador não estiver recolhendo aquilo que está combinado, né, a obrigação de o empregador recolher, isso sim, você vai pedir essa obrigação na Justiça do Trabalho, tá? Mas não vai poder discutir nada em relação ao contrato de aposentadoria complementar privada na Justiça do Trabalho. Não. Você só vai pedir, no máximo, para o empregador recolher corretamente. Certo? Na Justiça do Trabalho é só isso. Qualquer tipo de discussão em relação aos índices de correção, em relação a cláusulas contratuais, tudo isso na Justiça Comum. Beleza? E o cara que já está aposentado, tudo na Justiça Comum. Beleza? Na Justiça do Trabalho, então, essa competência acabou ficando extremamente residual apenas para tratar desses créditos que não são recolhidos pelo empregador mesmo. Ok? Por fim, pessoal, para a gente terminar essa aulinha e esse roteiro, nós temos duas discussões muito interessantes, que são exatamente do inciso 1 e do inciso 9, né, que a gente vai ler juntos, porque eles se complementam, do artigo 114, que diz respeito à relação de trabalho. Percebam, olha só como é que era a redação original do artigo 114 da Constituição, ou seja, aquela redação anterior à emenda 45. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores. Quer dizer, ninguém tinha muita dúvida aqui, né? Quando fala empregadores, é óbvio que está falando somente de relação de emprego, não é qualquer relação de trabalho. Qualquer relação que seja de trabalho, mas não seja de emprego, não vai ser da Justiça do Trabalho a competência. Aqui está bem claro, é trabalhadores e empregadores, certo? Abrangidos os entes de direito público externo, administração pública direta, indireta, e na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Quer dizer, quando a lei disser que uma relação que não é de emprego vai ser da Justiça do Trabalho, aí você pode julgar. Era assim que era entendido, até porque a redação era bem clara. Problema é que com a emenda 45, o artigo 114 ele não tem esse caput desse tamanho todo mais. O caput está pequenininho, né? Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar. E boa parte do que era o caput virou o item 1. Só que com uma alteração muito capciosa. Vejam só, não existe mais empregadores. Aqui diz o seguinte: compete processar e julgar. Item 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, administração pública direta e indireta, e dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Então percebam, antes a gente tinha claramente uma redução da competência apenas aquilo que era emprego. Agora não, fala ações decorrentes da relação de trabalho. E eu lembro a vocês que trabalho e emprego são diferentes, né? Trabalho é o gênero, emprego é a espécie. Trabalho é qualquer prestação de serviço realizada por uma pessoa física a outra, a que título for, né? Já emprego é aquela prestação de serviço realizada na forma da CLT, na forma das leis de empregados especiais, né? Todas elas contando com aquela ideia de pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade. Então, percebam que com essa alteração, muita discussão surgiu na doutrina, na jurisprudência, porque antes era muito claro, só em trabalhadores e empregadores. Agora não, agora é qualquer relação de trabalho. E percebam, aquela partezinha final, que fala aqui no antigo caput, né, bem como os litígios que têm origem no cumprimento... Não, perdão. Cadê? Na partezinha final do caput, que fala outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, ela foi mantida. Mas em vez de estar aqui no inciso 1, foi para o inciso 9. Olha só. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. E aí é que o bicho pegou. Por quê? Olha que coisa estranha. Artigo 114 atual. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. As relações oriundas da relação de trabalho. Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Não parece que está sendo falada a mesma coisa? Olha, Justiça do Trabalho, você vai julgar as relações de trabalho e outras ações de relação de trabalho. Está falando a mesma coisa, né?
Ah, Osório, meu Deus, o texto constitucional está falando a mesma coisa, está se repetindo. Palavra inútil. É, realmente, palavra inútil. Só que, para não ficar uma palavra inútil, a doutrina e a jurisprudência se desdobraram para tentar fazer uma interpretação que fizesse sentido. Né? E aí nós temos duas questões. Primeiro, a questão dos estatutários. E segundo, a questão dos a questão das relações de trabalho que não são emprego, fora dos estatutários. E aí percebo, sobre os estatutários, na redação original, a gente não tinha dúvida, porque falava só trabalhadores e empregadores. E aí falava administração pública, mas a gente já sabe, né, que a administração pública pode ser empregadora se ela não for estatutária. Se o regime não for estatutário, o regime é seletista. Só que agora, com a nova redação, fala relações de trabalho, não traz nenhum tipo de distinção, né, trabalho e emprego, e coloca a administração pública no meio. E agora? Os estatutários são da Justiça do Trabalho? Aí é que tá. Primeiro eu vou contar uma fofoca para vocês, que é o seguinte. Essa redação, quando estava, da emenda 45, quando estava sendo votada nas casas lá do Congresso, na Câmara e no Senado, quando ela foi aprovada por uma casa, ela foi aprovada com um finalzinho que dizia, exceto os estatutários. Mais ou menos isso. E foi aprovada assim. Só que na hora de ser publicado, na hora de ser promulgado, esqueceram de acrescentar esse exceto os estatutários. Então, houve um vício formal na promulgação dessa emenda 45 no que se refere a esse inciso 1. Era para constar lá, olha, estatutário não. E não constou. Mas não é que não constou porque o Congresso quis assim. Não, o Congresso queria que constasse. Mas na hora de promulgar, um erro qualquer fez essa falha material acontecer. E aí nós temos uma inconstitucionalidade formal. Para o STF não ter que dizer que esse inciso 1 é inconstitucional por causa desse vício formal de inconstitucionalidade, ele falou o seguinte, quando ele foi chamado a falar sobre o assunto. Ele disse o seguinte, olha, não, é porque já está implícito que os estatutários já não estão mesmo não, na Justiça do Trabalho. Porque estatutário não é relação de trabalho típica, é uma prestação de serviço que tem um vínculo muito mais administrativo do que trabalhista. Então, não é realmente da competência da Justiça do Trabalho tratar sobre estatutários. Beleza? O STF deu meio que uma justificativa migué, vamos dizer assim, né? Ele poderia muito bem ter falado sobre interpretação conforme, que realmente havia um vício formal de inconstitucionalidade, mas ele preferiu fazer essa distinção do ponto de vista de natureza mesmo, do vínculo administrativo dos estatutários. E aí, de qualquer maneira, fazendo pelo jeito certo ou pelo outro jeito, por um jeito alternativo, o fato é que estatutários não são julgados na Justiça do Trabalho. Ali, quando a gente fala direito público no inciso 1 do artigo 114, apenas estamos falando daqueles entes que tenham empregados públicos, né? Ou seja, que tenham regime seletista para os seus servidores. Beleza? Regime estatutário não é da competência da Justiça do Trabalho. Ok? Então essa é a primeira discussão que foi resolvida assim pela STF. Na minha opinião, da forma mais difícil, né? Tinha um jeito mais fácil de resolver, mas de qualquer maneira está resolvido. Os estatutários não são da alçada da Justiça do Trabalho. A segunda questão é aquela que eu falei para vocês com relação a como fazer com as relações de trabalho que não são emprego. Porque, como a gente percebeu, o inciso 1 diz ações oriundas da relação de trabalho. E inciso 9, outras controvérsias da relação de trabalho. Faz sentido nenhum isso. Mas para fazer sentido, a doutrina se dividiu em duas correntes. Tá? A primeira delas, eu trouxe aqui para vocês o nome de um desses doutrinadores, que é o Mauro Schiavi, que é muito respeitado. Ele entende o seguinte: quando a Constituição deixou de constar como competência da Justiça do Trabalho trabalhadores e empregadores, é porque ela queria realmente que fosse da Justiça do Trabalho todas as relações de trabalho, e não só as de emprego. Certo? Mas, quando tem lá no inciso 9, dizendo outras controvérsias de relação de trabalho na forma da lei, é porque a lei pode, em alguns casos, excetuar. Ou seja, dizer, olha, nesse caso aqui não é da Justiça do Trabalho. E tem um exemplo prático para isso, que é a própria lei dos representantes comerciais autônomos, que ela, no artigo 39, fala que para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado,
é competente a justiça comum. E o foro do domicílio do representante, né? Ou seja, justiça comum, porque a lei quis assim. E aí o Mauro Schiavi e grande parte da doutrina que o segue nesse sentido entenderam o seguinte, toda relação de trabalho é da justiça do trabalho, mas quando a lei disser que uma relação de trabalho X não é da justiça do trabalho, então ela não vai ser. Por isso que os representantes comerciais não são julgados na justiça do trabalho, são julgados na justiça comum. Esse foi o raciocínio do Mauro Schiavi e de boa parte dos doutrinadores que compuseram ali a primeira jornada de direito material e processual do trabalho. É só a gente olhar aí o enunciado 64, que eu deixei para vocês, que fala: havendo prestação de serviço por pessoa física a outrem, seja que título for, há relação de trabalho, incidindo a competência da justiça do trabalho para os litígios dela oriundos, não importando qual direito material será utilizado na solução da lide, CLT, CDC, Código Civil. Quer dizer, para a maioria da doutrina que participou ali da primeira jornada, e também para o Mauro Schiavi, que é o livro que eu acompanhei com maior veemência com relação a essa defesa, realmente seria da Justiça do Trabalho a competência para julgar todas as relações de trabalho, menos aquelas que a lei excetuasse. Aí, por meio dessa interpretação, teria um sentido entre o inciso 1 e o inciso 9 do artigo 114. Beleza? Porém, outra parte da doutrina, né, aí eu trouxe para vocês aqui como exemplo o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, entende que não é bem assim. A interpretação não tem que ser essa. Na verdade, por mais que aquela parte ali de empregadores não tenha sido mantida, que agora a gente fala relações de trabalho, quando lê o item 1, o inciso 1, isso não quer dizer que a ideia do legislador constituinte fosse outra. Ou seja, quando está lá no inciso 1, relações de trabalho, leia-se relações de emprego. Como assim, Osório? O Carlos Henrique e a galera que segue o Carlos Henrique nesse ponto diz o seguinte: o legislador não é técnico, né, galera? O legislador não é um jurista, normalmente. Então, muitas vezes, ele vai usar as palavras equivocadamente, ele não vai usar os termos corretos. Então, quando ele falou lá no inciso 1 atual, que compete a X trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho, ele quis dizer relação de emprego mesmo. É que ele não fez essa diferença entre trabalho e emprego. Todas as relações de trabalho que não são emprego continuam não sendo da Justiça do Trabalho. A competência continua não sendo da Justiça do Trabalho para essa galera. Inclusive, o item 9 se justifica justamente porque, em algumas situações, a Justiça do Trabalho vai julgar relações de trabalho que não são de emprego. Quando? Quando a lei assim disser. E ele se embasa também nessa parte final do inciso 9, na forma da lei. Daí o próprio Carlos Henrique cita alguns exemplos também. O avulso, né? O avulso está lá na própria CLT, diz: compete às varas do trabalho conciliar e julgar. Item 5. As ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, o OGMO, decorrente da relação de trabalho. Quer dizer, avulso é empregado? Não, mas vai ser julgado na Justiça do Trabalho, por quê? Porque compete à vara do trabalho julgar o avulso. Então, seria aí uma observância desse inciso 9. Outro exemplo também que corrobora aí a tese do Carlos Henrique e de quem o segue é a ideia dos honorários do profissional liberal. Durante muito tempo, tinha uma discussão se seria na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho que se cobrariam honorários, por exemplo, de advogado, né? Os profissionais liberais em geral. Inclusive, como eu disse para vocês, quem segue lá aquele primeiro entendimento, que era da primeira jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, eles têm um enunciado, que é o 23, que fala sobre a competência do Justiça-Trabalho. O 23. Competência do Justiça-Trabalho. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Ausência de relação de consumo. A Justiça-Trabalho é competente para julgar ações de cobrança de honorários advocatícios, desde que ajuizado por advogado na condição de pessoa natural, eis que o labor do advogado não é prestado em relação de consumo, em virtude de lei e particularidades próprias, e ainda que o fosse, porque a relação consumerista não afasta por si só o conceito de trabalho abarcado no artigo 114 da Constituição. Quer dizer, é aquela primeira corrente, né, que eu falei encabeçada ali pelo Mauro Schiavi, que entendia que relação de trabalho seria da Justiça do Trabalho a competência. Porém, seguindo a ideia do Carlos Henrique, ou seja, de que o inciso 1 não fala de qualquer relação de trabalho, apenas a de emprego,
O próprio STJ editou a súmula 363, que diz o contrário daquele enunciado 23 da doutrina, né, trabalhista. A súmula do STJ diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. É por isso que hoje toda a ação de cobrança de honorários de advogado, por exemplo, é feita na Justiça Comum. Outro exemplo que a gente tem também, está na CLT, é a empreitada que é realizada por operário ou artífice, ou seja, por pessoa física. O artigo 652 da CLT diz: compete às varas do trabalho conciliar e julgar os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice, ou seja, pessoa natural, pessoa física, né? Então vejam, nós temos, em resumo, essas duas correntes. A corrente aqui que eu estou trazendo como sendo do Mauro Schiave, né? Estou atribuindo a ele, porque é um livro que eu acho bem interessante para a gente poder ler. Trazendo a ideia de que para a gente fazer o item 1 e o item 9 fazerem sentido, aquele relações de trabalho do item 1 é realmente relações de trabalho, ou seja, seria da Justiça do Trabalho tudo, competência para julgar tudo que é relação de trabalho, tá? E o inciso 9 seria algo excepcional, ou seja, na forma da lei, o que a lei disser que não é da Justiça do Trabalho, a gente não vai julgar na Justiça do Trabalho. Em contrapartida, a gente tem um outro posicionamento, que é o posicionamento do Carlos Henrique. Se vocês olharem no livro dele, é bem interessante também. Que é aquele posicionamento que diz: olha, lá no item 1, apesar de estar escrito relação de trabalho, leia-se relação de emprego. E lá no item 9, quando diz relação de trabalho na forma da lei, é porque todas as relações de trabalho que não são de emprego são de alçada de justiça comum. Mas, se a lei disser que é do trabalho, a gente julga aqui. Beleza? Quem que prevaleceu na jurisprudência? Né? Na jurisprudência, prevaleceu a ideia do Carlos Henrique. Tá? Então, acabando com essa miscelânea toda, vocês têm que saber o seguinte. Hoje, a jurisprudência majoritária, tá, entende que qualquer relação de emprego, todas as relações de emprego, serão julgadas na Justiça do Trabalho. Relação de trabalho que não é de emprego vai ser julgado na Justiça Comum. Ok? Agora, se na lei tiver algo dizendo que alguma relação de trabalho vai ser julgada na Justiça do Trabalho, aí a gente julga na Justiça do Trabalho. Por exemplo, o caso do operário ou artífice, né, nas empreitadas, o caso dos avulsos. Por quê? Porque a lei disse assim. Beleza? Se a lei não disser nada e não for relação de emprego, aí nós vamos julgar na Justiça Comum. Se a lei disser que mesmo não sendo relação de emprego vai ser da Justiça do Trabalho, a gente julga na Justiça do Trabalho. Beleza? Agora, se for relação de emprego, não tem para onde correr. Vai ser na Justiça do Trabalho. Mesmo que seja uma relação de emprego de ente público. Tá? O ente público, se for estatutário, não é da Justiça do Trabalho. Se for seletista, Justiça do Trabalho. Beleza? Então, é assim que a gente tem que saber como funciona a competência material da Justiça do Trabalho hoje. Tá? Hoje, em resumo, todas as relações de emprego, até mesmo emprego público, e aquelas relações de trabalho que a lei disser que é da Justiça do Trabalho. Tá? As relações de trabalho que a lei disser que não é da Justiça do Trabalho ou que a lei não disser nada, vai ser sempre da Justiça Comum a competência. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Com isso, a gente encerra esse roteirinho 6. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.